Esse simpósio é muito legal, porque a gente tem a oportunidade de rever a doutrina e aprender, porque, por mais que a gente leia, esteja há anos na doutrina, a gente tem muito para aprender ainda da obra da codificação, né? E eu agradeço muito aos mentores da casa que orientam esse trabalho e à diretoria que me fez esse convite. Ou convocação, não sei bem. Então, o nosso tema de hoje é, como o Aníbal falou, o Consolador Prometido e a Mulher. A gente não vai falar sobre as mulheres propriamente ditas dessa história, mas a mulher como entidade maior, né? E falar sobre mulher, historicamente, tem sido falar sobre corpo, né? E tem sido um discurso predominantemente masculino. As descrições, as interpretações históricas também são feitas sempre a partir desse contexto cultural, né, ético e também religioso de cada época. Então, à medida que o homem é o indivíduo dominante da sociedade, a leitura é feita a partir da sua visão, né? Isso é natural, não é certo ou errado. E não é diferente com a visão espírita, porque existe um contexto no qual a doutrina espírita pôde surgir. Então, uma série de predisposições, né, que configuraram um campo onde ela pôde se manifestar num determinado momento, que envolve diversos aspectos, né, o biológico, psicológico, emocional e social de uma época, como tudo, né? Porém, no caso da doutrina espírita, com um diferencial importante, que é, e muito positivo, que é a afirmação de que os princípios doutrinários devem acompanhar o progresso do conhecimento e da ciência, como Kardec coloca para nós no Livro dos Espíritos, né? E é lá no Livro dos Espíritos que a gente vai encontrar algumas respostas que a gente não tinha até aquele momento. A gente está falando de 1857. São 162 anos. Então, uma data muito recente ainda, com relação à história como um todo, né? E o que a gente vai encontrar lá? Que, no começo de tudo, a Terra já continha os princípios orgânicos que iam gerar os seres, né? Só que eles estavam confusos, era o caos, como se fala, né? E aí eles foram, com o tempo, tomando o seu lugar, aos poucos, até surgirem os seres vivos, apropriados ao estado do planeta, né? E entre eles a espécie humana, por isso que diz que a gente veio do limo da Terra, né? Lá também diz que a população da Terra, do planeta, não começou com um único homem, Adão, né? Mas que Adão e Eva são uma alegoria que representa uma espécie, né? No livro A Gênese, também da codificação, fala assim, raça adâmica, né? Então, representada no imaginário humano como um indivíduo, né? Então, nessa alegoria de Adão e Eva, a mulher já é colocada numa posição de inferioridade, uma vez que ela é criada a partir de uma parte do homem, né? De uma costela do Adão. E, consequentemente, então, ela pertence a ele, né? Sobre o passado pré-Adão e Eva, a gente não sabe. Do ponto de vista espiritual, para nós, é evidente que existe muita história antes disso, né? Nós não somos a única forma de vida, nós não somos o único planeta habitado, nós não moramos na única galáxia do universo, porque, aliás, nós habitamos um dos vários universos existentes. Então, a gente não pode restringir o nosso pensamento somente, e o nosso entendimento somente às circunstâncias conhecidas, visíveis e palpáveis. Seria reduzir demais o nosso conhecimento.
E desde tempos imemoriais, a humanidade busca essa transcendência, porque sabe, como diz o Shakespeare, né, que há muitos mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. E é real. Nós temos isso, a gente sabe, né? Então, escavando esse passado, a gente vai constatar, por exemplo, que o ambiente da mulher pré-histórica é descrito naturalmente como doméstico e familiar. Só que essas primeiras descrições datam lá mais ou menos dos meados do século XIX, uma época em que os valores patriarcais ainda dominavam as ciências e o conhecimento. Dominavam muito. Ou seja, como eu conto a história que eu vivo? A partir dos meus valores, a partir dos meus referenciais. Até que eu e o meu grupo, no caso a nossa humanidade, cheguemos num ponto em que aquele modo de conduzir o pensamento e as atitudes não sirvam mais, né? Aqueles referenciais não funcionem mais. E aí que surgem as rupturas, as ressignificações ao longo do tempo, né? Várias vezes aconteceram e vão continuar acontecendo. Então, pesquisas mais recentes já mostram que as mulheres pré-históricas tiveram um papel ativo, por exemplo, no processamento da caça. Elas carregavam os animais mortos, auxiliavam no corte das carnes, né? Existem casos em que, na época de baixa da caça, elas colhiam folhagens, raízes comestíveis, frutos, né? E garantiam o sustento do grupo. Hoje nós temos as PANC, né? Por exemplo, que é as plantas alimentícias não convencionais. Naquela época, tudo era planta alimentícia não convencional. E elas foram descobrindo, né? Então, como é que a gente pode olhar hoje para essas informações, interpretar essas informações que a gente tem de passado? Quais são os nossos valores que servirão como pano de fundo dessas nossas conclusões, né? E, especialmente, como nós vamos fazer isso como cristãos e como espíritas cristãos, né? Ao longo da história, a gente encontra muitas distorções e preconceitos, especialmente com relação à mulher, e que são relativos ao pensamento vigente, como a gente falou, o que mostra que essa discriminação é um produto social, né? Isso é importante a gente ter em mente. Na Grécia Antiga, por exemplo, a mulher era considerada uma parte do seu pai, uma parte do seu marido, porque aquela coisa já vinha vindo, né? Então, ela era comparada aos escravos, ela deveria ficar restrita aos afazeres domésticos, era afastada daquilo que era considerado nobre, que seriam a arte, a política, a filosofia, né? Era uma espécie diferente do homem, era menor, né? E os filhos, por exemplo, eram considerados filhos da mulher somente no aspecto material, orgânico, né? No espírito, eram filhos do homem. Quer dizer, a mulher gerava, mas não formava. Quem formava era o homem. No pensamento grego, então, resumido, a mulher servia para produzir matéria, o que não era muito bem visto, né? Porque eles falavam que, como produzia matéria, misturava a parte espiritual com matéria, então contaminava o espírito, né? Então, a gente sabe, lá, estudando um pouco, que as espartanas eram mais livres que as atenienses, por exemplo. As romanas já podiam frequentar uma escola preliminar, né, elementar, e as que tinham condição econômica um pouco melhor ainda conseguiam prosseguir nos estudos. Mas elas continuavam cuidando dos encargos domésticos, podiam até sair e participar de algum banquete, desde que acompanhada dos maridos e desde que obedecessem máximo recato. E parece que surge só uma exceção aí com as etruscas, né, que há muito pouco a respeito para a gente deduzir, mas dizendo que teria existido entre elas uma certa submissão do homem à mulher, uma espécie de matriarcado, mas a gente abafou esse caso também, porque quem estava contando a história era uma voz masculina. Mas, enfim, uma composição clássica aqui é mulher, lar, maternidade, e que se instalou na história, essa composição. A função da maternidade também é considerada pela doutrina espírita.
e esclarecida como sendo uma função biopsicológica. O nosso vínculo com a nossa matéria, a nossa biologia, ela vem com a nossa mãe, né? E nós nascemos dependentes do corpo da nossa mãe. Todos nós. Ao mesmo tempo, o nosso entendimento do mundo também começa a partir dela. Quer dizer, a nossa psique começa a ser formada na nossa relação com a nossa mãe, nesse campo mãe-filho, mãe-filha, né? Todos nós. Os espíritos revelam para a gente que a humanidade, assim como o planeta, evolui, né? E as forças espirituais sempre estiveram presentes acompanhando esse caminhar, né? Emmanuel diz no Caminho da Luz assim: até chegar à palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e possibilidades na senda das revelações espirituais. Então, a história espiritual desta humanidade, neste planeta, aponta a ocorrência de 3 revelações até o momento, né? A primeira trazida por Moisés, a segunda trazida por Jesus e a terceira pelos espíritos. Na época de Moisés, o Egito era a maior potência mundial e espiritualmente ele também tinha uma importância vital. Sabe-se que os padres de Tebas, por exemplo, tinham conhecimento do corpo espiritual, eles cultivavam a mediunidade, aplicavam o magnetismo e comunicavam-se com os desencarnados. Só que o entendimento da espiritualidade nessa civilização era equivocado, né? Acreditava-se em vários deuses portadeiros de desejos muito humanos, né? Até o nobre se tornava Deus, né? E nesse contexto a humanidade chega então num determinado estado de coisas, em um determinado estágio evolutivo, em que a visão politeísta começava a não fazer mais sentido, né? Como diz André Luiz, em 2 mundos, nesse campo é que reencarna Moisés como missionário da renovação para trazer a concepção do Deus único. Ele vem, então, libertar o povo judeu do Egito e trazer essa ideia da existência de um só Deus, um só Criador, o monoteísmo, né? E de levar esse conhecimento também além das fronteiras de guetos religiosos, para todas as pessoas e nações, porque a coisa realmente se espalhou, né? Só que a lei mosaica tem 2 partes distintas: a divina, que é aquela concebida no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos, e a outra parte que é apropriada aos costumes e que se modifica com o tempo, criada para controlar um povo ignorante, indisciplinado e muito turbulento. Então nasce um Deus único, porém terrível, né? E a mulher nesse contexto? No Egito havia o mesmo desprezo ao trabalho manual, aos escravos e às mulheres. O trabalho externo era uma exclusividade do homem. Não cabe a gente aqui dissecar os 10 mandamentos recebidos por Moisés, mas não dá para não citar o 10º, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a sua mulher, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, mudam os paradigmas religiosos ligados à concepção da divindade, mas mantém-se a posição inferior e coisificada da mulher, com relação ao homem, o seu dono, né? Então, mulher é coisa, objeto, é um pertence, é matéria. E, aliás, durante muito tempo, se questionou se a mulher tinha alma, né? Kardec, inclusive, escreve um artigo sobre isso na Revista Espírita, também com o objetivo de esclarecer esse absurdo que vinha vindo, né? Então, a Bíblia e outras fontes contemporâneas a ela mostram que os judeus também eram altamente machistas, que eles relegaram a mulher à condição de inferioridade, como todos os povos daquela época. Então, de novo, o texto é reflexo do contexto, né? Estudando um pouquinho da história de Israel, a gente vai ver que a participação da mulher é menos intensa
nos períodos monárquico e pós-monárquico. Esse período é justamente o tempo em que foram escritos os primeiros capítulos do Gênesis da Bíblia, né? Que relatam justamente a criação da humanidade, do homem e da mulher. Então, nós temos aquele Adão e aquela Eva que nós conhecemos, porque tem a ver com o raciocínio, com a cultura da época, né? E Deus criou o Adão do pó da terra, colocou ele lá no jardim do Éden, o paraíso, deu para ele brinquedos, né? Os animais, as coisas todas, e ele não podia ficar sozinho, então deu uma mulher. Como? Tirou uma costela dele e fez uma mulher. E a mulher veio alegrar os dias dele também, mas também foi a grande responsável pela expulsão dele e de toda a humanidade do paraíso. Então, a mulher é perdição para a humanidade, né? E assim vem vindo o pensamento acerca da mulher. E de lá para cá, a mulher continuou sendo apartada da história, né? Escrita por homens. Embora muitas mulheres tenham participado ativamente da história, com seu protagonismo silencioso, né? Temos grandes nomes lá de judias importantes. As profecias dessa época, então, anunciavam que viria um Messias futuramente, que devolveria o poder aos judeus, o reino de Deus. Então, a humanidade alcança um estágio em que uma nova revelação é necessária e desejada. Então, depois da lei que coíbe o mal, com Moisés, vem a graça, como um incentivo para promover o bem com Jesus. Então, Cristo personifica essa segunda revelação. Mas, para que isso fosse possível, uma mulher teve que ser recrutada, né? Teve que ser escalada. Uma mulher com autoridade espiritual para receber, né? Aceitar o desafio de receber no seu corpo o espírito de uma grandeza como mestre. Maria de Nazaré, a mãe, a grande mãe, né? Então, vamos pensar, maternidade é função da mulher, à medida que a biologia determina assim, né? Não tem o que discutir, né? Ao mesmo tempo, ser mãe de um mestre como Jesus exige um refinamento espiritual que nenhuma de nós alcançou ainda, mas ela já tinha, né? Como espírito. Então, Jesus não vem destruir a lei, mas cumpri-la, dar significado e apropriá-la ao grau de adiantamento da humanidade, como está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos apresenta um Deus amoroso e não cruel, mais. E resume todas as leis divinas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, ele veio trazer o amor, ele veio ensinar que a verdadeira vida não está na terra, né? Mas no reino dos céus. E ensinar o caminho que nos conduz até esse reino, não teoricamente, mas com o próprio exemplo. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos evangelhos, a gente encontra outras mulheres de grande expressividade, né, como Maria Madalena, que, com seu espírito emancipado, né, ela teve uma grande capacidade de autorreforma, né, de autodireção. Marta, que é um bom exemplo de trabalho e dedicação, e tantas outras, muitas delas anônimas, como, por exemplo, aquela que ia ser apedrejada, que deram seu testemunho e seu exemplo, né? Então, Cristo tira a mulher daquele porão de anonimato e da obscuridade, só que ele faz isso de uma maneira muito natural, porque ele não distinguia naturalmente as pessoas pelo sexo, né, pela posição social, né? Então, ele prega o amor de todos para todos, né? Como é o amor de pai com todos os seus filhos, homens e mulheres, pobres ou ricos. Então, Jesus dá cumprimento às profecias, é crucificado e reaparece como espírito, primeiramente para uma mulher, Maria Madalena. No entendimento de Jesus, ela era a única entre todos os discípulos, os demais todos homens, capaz de fazer esse papel
entender aquele fenômeno e incumbe Maria Madalena de ir contar isso para os demais e consolar os demais com a notícia de que o Cristo vive. Bom, a gente sabe que os ensinamentos de Jesus foram transmitidos oralmente e a maioria deles por meio de parábolas, porque ele sabia que a humanidade ainda não tinha condição, não estava preparada para compreender tudo. Então, também ele promete a vinda de um Consolador, que esclareceria as coisas que não estavam esclarecidas. Em João, no capítulo 14, ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará entre vós. Ok, a história segue, né? E a gente vê muito a irracionalidade, né, de se atribuir inferioridade à mulher. Isso continuou sendo propagado, né? Paulo de Tarso, por exemplo, que foi um seguidor e um grande divulgador dos ensinamentos do Cristo, que deixou muitos ensinamentos para a gente, que eram fofo, falando coisas absurdas sobre a mulher, mas porque era tudo relativo à época. Eu tirei só uma mais leve, quando ele diz assim: quanto às mulheres, estejam caladas nas igrejas, pois é coisa indecente para a mulher o falar em público. Né? Quer dizer, o contexto faz você interpretar as coisas de acordo com ele mesmo, com a cultura e com o pensamento vigente. Né? Jesus não fez essa distinção, né? Mas os seguidores dele continuaram propagando. Né? Depois, lá na Idade Média, a vida da mulher, salvo poucas exceções, ainda era comprometida por essa rigidez religiosa, pelas normas sociais. E aí, ao longo do tempo, a situação da mulher vai se modificando um pouco, né? Ela cuida dos afazeres domésticos, mas também vai para a agricultura, né? Também cuida dos animais, tece, cozinha, estuda, mas sempre com limites, né? Surgem as guerreiras, as bruxas, né? A mediunidade sempre foi uma característica mais da mulher do que do homem. Joana d'Arc é um grande nome que a gente não pode deixar de citar aqui nesse momento, né? Ela paga muito caro como um comandante militar, né? Ela também é acusada de feitiçaria. Ela era médium, ela tinha visões, né? É condenada à morte na fogueira. E, aliás, Humberto de Campos depois vem dizer para nós, informar para nós, que ela foi a última encarnação de Judas Iscariotes, né? Então, que tinha sido homem há algumas encarnações antes, né? Depois, eu tenho que dar saltos, porque não dá para a gente falar na história ponto por ponto e citar todo mundo, né? Então, é só um recorte aqui para a gente pensar junto. Na Renascença, a vida da mulher ainda era marcada pela instituição do casamento. Então, ou o casamento ou o convento. E a gente sabe de muitas mulheres que, inclusive, preferiam ir para o convento porque elas tinham a oportunidade de estudar, né? No convento era permitido estudar. Depois, entre os séculos XVI e XVIII, o lar já era considerado uma unidade econômica. As mulheres produziam os bens de consumo direto, fiavam, teciam, mas sempre dentro de casa. No momento em que o artesanato, que era feito pelos homens, passa a ser um objeto de comércio, os homens migram para novas posições. E aí eles deixam as vagas do fazer o artesanato para as mulheres. E as mulheres fazem muito bem a coisa, né? Esse procedimento foi se repetindo ao longo da história. À medida que os homens foram assumindo posições novas, trabalhos mais, vamos dizer, diferenciados, mais refinados, as suas vagas vão sendo deixadas
para as mulheres que vão ocupando essas vagas. Então, assim que isso acontecia também, esses trabalhos herdados pelas mulheres passavam a ser desvalorizados, né? Interessante a forma como a coisa rola. Então, aí a história segue com avanços, né? A gente teve muitos avanços, especialmente no último século aí. A mulher se desenvolve, a mulher estuda, a mulher trabalha. A Revolução Industrial também abre vagas para as mulheres que eram masculinas antes para as mulheres. Então, as fábricas passam a receber como operárias as viúvas, pobres e órfãs. E, nesse rastro histórico, infelizmente, desenvolveu-se também a prostituição e, com ela, a violência e a exploração em todos os seus modos. A Nancy Pullman, que foi uma espírita incrível, né, e uma mulher com muitas formações, diz que no século XIX a mulher já era, então, formadora, educadora, e a maternidade não era mais vista como simplesmente produzir matéria, como na Grécia Antiga. Já havia um outro valor para a maternidade. Emmanuel, em Caminho da Luz, diz que o século XIX, então, desenrola uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para reformas úteis e preciosas. O século XIX é chamado, então, o século das revoluções, né? E, nesse contexto, a espiritualidade, sempre sob o comando de Cristo, porque Ele é o governador desse planeta, prepara o terreno para mais uma revelação. Só que essa revelação não vem personificada por ninguém como Moisés ou Jesus, porque ela não é produto do ensinamento dado por um homem, mas pelos espíritos. E ela traz uma grande consolação ao revelar que a vida verdadeira não se encerra com a morte do corpo, né? É a vida espiritual, que é eterna. Todos somos espíritos. Os próprios espíritos, né, os chamados mortos, é que vêm trazer essa revelação, essa consolação para a gente. Então, a promessa do Cristo é cumprida aqui. Ele nos envia o Consolador prometido, né? O Espírito da Verdade. Aliás, o Espírito principal, coordenador, vamos dizer assim, da codificação, se assina como Espírito da Verdade, né? E vem esclarecer aquelas coisas que ainda estavam encobertas pelo véu da ignorância nossa. No século XIX, como diz Emmanuel, então, as lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Da mesma maneira que o Cristo disse, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, a doutrina espírita também diz, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. E o esclarecimento que a doutrina espírita traz, ele é muito abrangente, ele não é fechado e ele tem caráter evolutivo. A gente precisa lembrar sempre disso. Traz respostas que nos levam a enxergar a vida de um outro ponto de vista muito mais amplo e coberto de sentido. Então, nós somos espíritos em evolução, primeiro. Nós ocupamos corpos físicos para que a gente possa dominar a matéria e evoluir. Nós temos compromissos uns com os outros, resultados do uso do nosso livre-arbítrio nas escolhas que nós vamos fazendo ao longo da nossa caminhada espiritual. Então, homem e mulher têm compromisso um com o outro. Também, inclusive, especialmente quando é um casal, né? E a vida verdadeira é a vida espiritual, que é eterna. Somos espíritos eternos. Como é que a doutrina espírita surge rapidamente? Através daqueles fenômenos que mostravam que objetos se moviam sem que ninguém estivesse manipulando esses objetos. E, principalmente, mais do que se mover, eles davam respostas a perguntas feitas, né? Então, isso mostra que uma inteligência invisível manipulava esses objetos, que eram os espíritos. Um professor estudioso, pesquisador francês, cujo espírito já havia sido preparado para essa tarefa, vai atrás disso, ele reúne médiuns em várias localidades
que dão passividade para os ensinamentos trazidos pelos espíritos, a sua grande maioria mulheres, os médiuns. Como as jovens Caroline e Julie Baudin, de 18, 16 anos, como Ruth Jaffé, como a senhora de Plané-Maison, como a irmã Cidifo e tantas outras. E aí o livro dos Espíritos começa a surgir, e vem como o primeiro livro da codificação. E lá a gente tem alguns esclarecimentos, ele não tem toda a verdade, mas alguns esclarecimentos importantes. Na questão 817, eles dizem que todos os espíritos são iguais perante Deus, homens e mulheres. Ambos têm inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir, porque antes de serem homens ou mulheres, são espíritos iguais perante a lei. Né? Temos lá que as leis humanas devem ser iguais para todos, homens e mulheres. E mais, que os sexos só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um ou outro, homens ou mulheres, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Portanto, devem ter os mesmos direitos. Então, é importante aqui também a gente ressaltar que o espírito não tem sexo, né? O espírito, essa essência que nós somos, ele não é homem ou mulher. Ele utiliza corpos, organismos materiais para se manifestar no mundo material, porque é necessário para a nossa evolução. Ele vive experiências em corpos masculinos e femininos. Todos nós precisamos das duas experiências para evoluir. Precisamos viver essa masculinidade, essa feminilidade, que são complementares ao longo do nosso desenvolvimento. Então, está certa a Simone de Beauvoir quando ela afirma que não se nasce mulher, torna-se. Mas também está certo que não se nasce homem, torna-se. Né? Somos espíritos. O espírito está em evolução, em direção ao Criador, à perfeição. E tendo vivido experiências, superado as dificuldades, conquistado o merecimento, ele vai chegar no estágio em que não haverá mais essa dualidade. Porque Deus é pai, mas também é mãe. Né? Deus é essa unidade para a qual nós caminhamos. Apesar de tantas conquistas, né, da mulher, ainda sobrevive, hoje em dia, aquele pensamento de que ela deve ser submissa ao homem. Né? Isso gera violência de todo tipo, né? Porque mede-se força. Né? A violência contra a mulher é o maior sinal da desigualdade de gênero. Né? E não faz o menor sentido, especialmente para a gente que sabe que nós somos todos espíritos. Não é da natureza, não é divino. O chamado feminicídio, né, que é o nome que se dá ao assassinato de mulheres por conta da sua condição feminina, é notícia todos os dias. Eu já tinha preparado a palestra, ontem tinha mais um caso no jornal, fora as que não são notícia. Né? Em 2018, no Brasil, 68 mil casos de violência contra a mulher foram noticiados. Esses são os que foram noticiados. Né? Na grande maioria deles, o agressor era o companheiro ou esposo da vítima, ou ex-companheiro. Então, a questão homem e mulher, especialmente no relacionamento matrimonial, precisa muito aprendizado ainda. E quem vai aprender? Nós todos, espíritos. Né? E a doutrina esclarece para a gente que a violência de qualquer tipo, contra qualquer ser, é uma questão de falta de amor. Né? O amor ainda não está desenvolvido o suficiente para que nós nos amemos uns aos outros, como Jesus nos orientou. Né? E é também uma questão de ignorância, a falta de conhecimento sobre quem nós realmente somos e que nós somos todos iguais em essência. Nós estamos todos em treinamento. Né? E nós temos a obrigação e o dever de nos ajudar uns aos outros.
Então, atitudes de violência, especialmente dirigidas à parceira, à esposa ou ex-esposa, hoje em dia, continuam repetindo aquela ideia de posse e de inferioridade da mulher desde lá daquele passado longínquo, né? Então, a gente está caminhando devagar, na minha opinião, né? A gente ainda arrasta esses fantasmas, né? Lá no Livro dos Espíritos, voltando a ele, tem uma pergunta, então, de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas religiões? E a resposta é: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Aí me lembro daquela Malala Yousafzai, acho que é esse o nome dela, paquistanesa, ativista, né? Ela está hoje com 21 anos, mas com 15, por aí, ela só queria estudar e lutar para que as mulheres da sociedade dela estudassem. E ela sofreu um atentado e quase morreu por causa disso, né? Esse espírito deve ser de uma superioridade tal, porque depois foi perguntado para ela o que ela diria para aquele agressor, para aquele cara que atirou nela, né? E ela disse: eu só diria se ele não gostaria que a filha dele estudasse. Eu só queria estudar. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz há uns 10 anos atrás, né? Então, você vê que isso é uma coisa planetária. Nós estamos evoluindo como um todo, né? Mas temos muito caminho pela frente ainda. A outra pergunta é: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? E, na grande maioria dos casos, a mulher é fisicamente mais fraca que o homem? A resposta dos espíritos é: Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem, né? E Kardec conclui: Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternas e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. E se tudo tem um propósito, tem a outra pergunta: qual a finalidade da mulher ser mais fraca fisicamente do que o homem? E, no geral, porque cada um tem funções especiais e ambos devem ajudar-se mutuamente a suportar as provas da vida. Tem uma outra questão, que é a seguinte: homens e mulheres, a resposta já é: homens e mulheres devem ter igualdades de direitos, mas não de funções. E antes que alguém se revolte e queira me bater por causa disso, vamos entender aqui que essa é uma questão, vamos dizer assim, semântica, né? E a Nancy Pullman Girolamo explica bem isso. Quer dizer, os espíritos não estão falando aqui de profissões, eles estão falando de funções, funções da feminilidade e da masculinidade. Profissões, ocupações são habilidades que podem ser desenvolvidas como respostas às necessidades de cada um, ao talento, à predisposição, à vontade de cada personalidade, o que independe de gênero. Então, todas as profissões são para todos. Agora, as funções, desse ponto de vista, têm relação com as provas que o indivíduo encarnado deve enfrentar naquele corpo, naquele momento, naquela família, né? Naquela sociedade. Então, como exemplo, uma função atribuída exclusivamente à mulher é a maternidade, né? Só a mulher pode gerar um filho. Isso não tem como, até o momento, não surgiu nada contrário a isso, né? Função essa que, como a gente falou lá no começo, é biopsíquica. Então, mesmo que a mulher não conceba ou desenvolva um filho em seu próprio corpo, ela é psiquicamente mãe.
porque o organismo feminino está envolvido nessas características. O organismo feminino, dizemos, corpo e mente, né? A Nancy Puma, inclusive, defende que todas as projeções da mulher na vida social, direta ou indiretamente, são projeções maternais, como ela disse, porque essa função básica é o centro de toda a sua atuação. Se a gente também não tiver preconceito diante dessa fala e for observar, a gente vai começar a dar razão para isso aqui. Então, é a partir desse núcleo que aquele espírito encarnado num corpo feminino vai viver a sua experiência, né? Então, a mulher, que é espírito manifestando feminilidade, tem funções diferentes do homem, que é um espírito manifestando masculinidade, embora exercendo as mesmas profissões e atividades. E isso vai valer mesmo quando a gente já tiver alcançado plena igualdade de direitos, porque biológica e psiquicamente há essa diferença de função espiritual. Recentemente, um artigo da Dora Encontre, que também é uma espírita muito atuante, muito incrível, ela cita que existem pesquisadores que consideram todo o movimento espírita do século XIX como uma forma de emancipação feminina, já que as mulheres que não tinham voz na sociedade passavam a tê-la através da mediunidade, né? Como a gente já falou, a maioria dos médiuns eram mulheres, né? E mais uma questão do Livro dos Espíritos, a 822A, que eu acho importantíssima, ela fala que a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização e a sua escravização marcha de par com a barbárie. Então, a doutrina dos espíritos defende que a igualdade de direitos da mulher é uma questão de progresso, um direito inalienável do espírito, e é de todos nós. Mesmo que hoje eu seja um homem, eu tenho esse direito de compartilhar dessa igualdade, né? E não se pode fundamentar uma sociedade com base em discriminação, seja ela qual for. Então, estamos a caminho. O Jaci Regis, que é um escritor que também eu gosto espírita, ele resume esses conceitos básicos sobre esse tema no livro chamado A Mulher na Dimensão Espírita, da seguinte maneira, em 5 itens. O primeiro, então, homem e mulher são concepções decorrentes do processo evolutivo e representam formas de manifestação do espírito. O segundo, como espírito, a mulher tem o mesmo princípio e o mesmo objetivo, né? Terceiro, a legislação humana, para ser justa, precisa considerar iguais os direitos da mulher e do homem. Então, a gente já tem aí algumas leis, né? A Lei Maria da Penha, que veio aí, já tem outras surgindo. Temos que seguir. Até que não precisemos criar leis para isso, porque será natural a igualdade entre todos. O quarto ponto é que a emancipação feminina é sinal de progresso espiritual. O quinto é que a masculinidade e a feminilidade têm funções específicas, como a gente acabou de falar. Feminilidade e masculinidade. E o sexto, que ambos devem ajudar-se mutuamente. O que é isso? Fraternidade verdadeira, né, gente? Na questão 202, Allan Kardec diz, os espíritos, resume isso, então, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e, com isso, ensejo de ganharem experiência. André Luiz, em Evolução em 2 Mundos, deixa claro que o trabalho evolutivo no aperfeiçoamento das criaturas da Terra ainda não terminou. E está longe ainda, né, de terminar.
Mas, quando os espíritos tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação, deterão todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, perdendo as características sexuais e refletindo em si a glória divina do Criador. Quer dizer, nosso destino como espíritos é a unidade, né? Como espíritos. Não é neste planeta, muito menos nessa encarnação. Então, meio que para finalizar, aí queria lembrar de uma mulher que essa eu não posso deixar de citar, que foi a esposa de Kardec, a Amélie Boudet. Ela era muito culta, estudiosa, instruída, professora também. Era parceira dele em todos os seus projetos educacionais e o acompanhou nessa sua maluquice dele de ir atrás dos espíritos, né? Ela nunca esteve atrás desse grande homem, como muitos poderiam dizer, mas sempre ao seu lado. E quando o professor Rivail, que era o nome dele, né, desencarnou, ela deu prosseguimento ao seu trabalho. Ela tinha mais de 70 anos. Ela era bem mais velha que o Kardec, também, que não era uma coisa natural na época. Tinha quase 10 anos mais que ele, eu acho que 9. E ela assume a direção da Revista Espírita e continua trabalhando na divulgação da doutrina, né? A Revista Espírita, por sinal, em 1866, em janeiro de 1866, cita lá que, com a doutrina espírita, o Consolador prometido, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e a da fraternidade, porque está tudo junto, né? Por isso, a divulgação desses conhecimentos é importante, né? Porque quanto mais a gente falar sobre isso e dar a conhecer esse conhecimento, essas informações, a gente vai gerar consciência e transformar pensamento e comportamento da humanidade toda, né? Até que a gente possa alcançar como grupo, como humanidade, o próximo nível evolutivo, que é o da regeneração. Que esse é o nosso objetivo de curto prazo, né? Chegar à perfeição, que é o principal objetivo nosso, ainda tem que passar muitos degrauzinhos, né? O que nós temos que conseguir agora é a regeneração, que está baseada nessa igualdade, nessa fraternidade, né? E continuar caminhando, continuar evoluindo em direção ao Pai, Mãe, em direção à perfeição, a que todos somos destinados. Aonde a gente pode procurar mais sobre isso? No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, os demais livros da codificação. O Livro dos Médiuns, Obras Póstumas e a Gênese. A Gênese. Céu e Inferno, esqueci. Também nas obras de André Luiz, são muitas. Um livro pequenininho, interessante, que eu não sei se tem aqui nessa livraria, porque o meu é muito antigo mesmo, mas que ele foi fruto de um seminário feito há muitos anos atrás por 3 espíritas, um deles o Jaci Regis, a Nancy Pullman e mais uma que eu esqueci o nome agora, desculpem aí, mas minha memória, se não tiver o papelzinho escrito, eu esqueço. Que chama-se A Mulher na Dimensão Espírita. É um livrinho fininho, muito profundo, né? Para procurar mais sobre isso e tirar algumas dúvidas, né? Então, eu agradeço pela atenção e vamos continuar com a nossa reunião e com o nosso seminário. Obrigada.